Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Hoje eu vou falar do gênero Crassula, aquelas que eu considero mais difíceis de cultivar agora na temporada de chuvas, porque elas têm uma tendência a ficarem com ferrugem, com algum tipo de doença, que às vezes eu nem sei qual que é. Porque, como sempre, a gente ainda tá aprendendo a cultivar suculentas, né? Eu não sou formada na área, então a gente acaba tendo que aprender ali, ó, na raça. E eu vou mostrar algumas que também não me dão problema nenhum, que são fáceis de cultivar. Então, bora ver esse vídeo, tentar proteger aí as espécies que você tem e que são suscetíveis a ferrugem e doenças nessa temporada de chuva. Bora pro vídeo? A crassula que eu vou falar com vocês é essa daqui, ó. Essa aqui é a crassula Moneymaker. Essa crassulazinha aqui, eu sempre considero ela mais fácil, só que, como toda crassula, ela pega ferrugem. Essas manchinhas que vocês estão vendo na folha é a queimadura de produto, tá? Não é a ferrugem ainda. A ferrugem, no caso das crassulas, ela se dá de baixo para cima, geralmente. E começa a secar todas as folhas e costuma dar. E se você não fizer a poda, você acaba perdendo a planta por conta dessa ferrugem. Essa aqui já teve ferrugem o ano passado. Aí eu tive que refazer o vaso, ó. Eu refiz aqui e eu tô com muitas mudas agora dessa plantinha por conta dessa providência que eu cultivo essa suculenta. Essa aqui eu cultivo, gente, ó, tá vendo que eu fiz muita muda, muita mesmo, ó. É uma planta muito bonita, ela cresce, quando ela fica bem variegata, olha que lindo, fica bem amarela, lindíssima. Quando ela não pega, enquanto ela não pegar a doença, né, a ferrugem, ela cresce rapidamente, brota, dá flor na pontinha e depois que você tira a flor, ele faz isso aqui, ó, ele brota dois ou três brotinhos na lateral, tá vendo? Isso aqui era haste floral, tinha a flor no meio, então não morre o caule, isso é bacana, né? Porque tem planta que morre sim. Daí, gente, isso aqui, olha, essa crassula aqui eu cultivo com mais 6 horas de sol por dia. Na época de chuvas, elas tomam a chuva, com o risco de pegar doença sim. Como eu faço tratamento constante aqui com sulfato de cobre, diatomácea, agora até enxofre eu tô passando, porque o enxofre é contra o oídio, e eu tive oídio aqui o ano passado, então eu comecei a passar também. Mas mais a diatomácea, mais o sulfato de cobre, tá? Sempre na proporção que vem ali na embalagem, no caso do enxofre e do sulfato. Com relação à diatomácea, eu faço 1 colher de sopa para 1 litro de água. Aqui, gente, então, essa planta aqui, a dificuldade dela, na verdade, é só se ela ficar doente. Se ela não ficar doente, ela não me dá trabalho nenhum. Fica linda no inverno, fica com as pontas bem rosadas. Uma graça essa planta, vale a pena cultivar. Segunda crassula que eu quero mostrar para vocês. Eu acho que eu já mostrei essa crassula na época que ela não estava bonita. Essa é a Tom Thumbs. Essa crassula aqui também pega... seca a base dela, provavelmente é de ferrugem também, tá, gente? Então o que você tem que fazer? Você tem que retirar toda essa parte de baixo que tiver seca e replantar para ela crescer assim novamente, ó. E fica muito bom, gente, cresce e dá muito certo fazer isso. Agora o que eu tô fazendo? Na época de chuvas eu vou proteger ela do excesso, né? Tô deixando ela ali, ó. Tá vendo? Ó, escondidinha aqui atrás, para não pegar toda a chuva. Porque se pegar toda a chuva, eu acho que vai acontecer de novo isso que aconteceu ano passado. Essa aqui também, ó. Eu replantei e retirei toda aquela parte seca de baixo.
E eu acredito que isso tenha sido provocado por conta de ferrugem, tá, gente? Essa é a impressão que eu tenho. Por isso eu tô deixando eles ali, escondido. Essas aí, durante o inverno, ficam com 6 horas de sol por dia. Agora, na época de chuvas, eu tô escondendo elas vão ficar com menos sol. Vamos ver o que vai acontecer, se elas vão estiolar muito, porque, né, com menos sol, a planta estiola. Tá vendo que tá mais sombreado ali. Já estão ficando mais verdinhas, tá vendo, ó? Sem sol. Eu posso colocar aqui, né, no toldo. Talvez seja até uma melhor opção. Aqui, gente, ó. Vou deixar ela aqui, porque eu acho que vai ser bom para essa planta não pegar toda a chuva. Aqui pega bastante sol, então eu acho que ela vai ficar saudável aqui. A terceira crássula que eu tenho dificuldade é essa daqui, ó. Eu vou ter que arrumar ela de novo. Essa planta, tá vendo? Essas manchas aqui, ó, de baixo. Isso aqui, sim. Isso aqui é ferrugem, tá? Essa planta tá assim desde o ano passado, eu não limpei, por isso que ela tá feia. Eu limpei outro vaso, vou mostrar para vocês como que tá o outro vaso. Esse aqui é aquele que eu fiz junto com vocês no vídeo que eu mostrei, o replantio dela. Tá vendo que eu eliminei toda aquela parte mais escura? Essa aqui eu tenho que tirar da chuva, tá? Já pegou chuva, ó. Eu vou tirar antes que ela fique feia novamente. Essa aqui, ó, eu não limpei ainda. Então, essa aqui ainda tá bem feinha. Aqui no meu clima, que chove bastante, essa planta aqui é muito de difícil cultivo. Se você tem um clima que ela é mais seco do que úmido, ela já não pega tanta ferrugem como aqui. Então, para mim, que tem um clima mais chuvoso, essa planta sofre muito, fica muito feia. E é feia assim, ó. Você tem que limpar direto, né? Faz a limpeza, ela começa uma nova brotação. Ela pode ficar bonita na estação de chuvas se você conseguir conter a ferrugem, tá? Então agora eu vou tirar ela da chuva, esse vaso aqui, e esse aqui eu tenho que fazer a limpeza ainda para replantar. Significa o que, gente? É cortar aqui, ó. Tira todas essas folhas, tira todos esses troncos feios, né? E aí você consegue novamente um vaso mais saudável e mais bonito. Aí é manter ele fora da água da chuva, chuva em excesso, porque acima de 3 dias é chuva em excesso. Porque essa planta realmente pega ferrugem, infelizmente. Essa crássula aqui, que é aquela que fica pendente, ó. Agora, eu não sei falar o nome dessa planta direito, gente. Eu vou escrever na tela. Tá cheio de sulfato de cobre que eu passei ontem. E essa aqui também é uma planta que acontece a mesma coisa. Ela seca embaixo, ó. Tá vendo ali? E aí você tem que renovar. Eu ainda não precisei renovar esse vaso aqui. Ela seca embaixo nessa época de chuvas. Acontece muito isso. Ela perde muito essa parte de baixo da planta. Então é bom vocês também resguardarem do excesso de água agora na temporada de chuvas, tá? Você já tá gostando aí dessa seleção e das informações que eu estou trazendo para vocês? Deixa o like para mim, tá? Se tá sendo útil, inscreva-se, compartilhe, comenta se aí também acontece a mesma coisa com as suas crássulas. Eu vou querer saber se acontece igual aqui. Eu queria mostrar a quarta, é essa aqui, ó. Crassula perforata giant. Eu acho ela tão linda. Ela é tão grandona, tá vendo, ó? Ela tem uma folha, fica bem gordinha. Essa daqui, ela seca menos o tronco embaixo. Então, eu acho mais fácil de cultivar porque ela até fica pendente, dependendo se você cultivar e ela ficar muito comprida no vaso, ela acaba pendendo. É uma planta muito bonita, ó. Ela é bem grandona. A minha demorou um pouco para adaptar e ficar com essa coloração bonita e esse formato dessa folha bem espessa, bem gorda, tá vendo? Essa aqui é muito fácil de você encontrar. Uma planta que você encontra em supermercado. Só que quando você vai comprar ela não tá assim, né? Ela não fica assim, ela fica toda verdinha e é bem mais miudinha.
no supermercado. Só depois, quando você consegue adaptar ela ao sol e ao seu cultivo, é que ela começa a ficar desse jeito aqui, ó, bem grandona. É uma planta que eu gosto bastante. No começo eu achava feio, eu não gostava, mas depois que ela adaptou e que ela ficou com esse formato, eu passei a admirar bastante essa plantinha aqui. Essa aqui eu já considero mais fácil, justamente porque ela não fica seca embaixo. E aí eu gosto mais dela. A produção dela é por esta aqui, tá vendo? Ó, você corta e aí ele vai brotando aqui em cima. E ele enraiza rapidinho, tá? Aqui, essa planta pega umas 5 horas de sol por dia. Agora eu vou mostrar um vaso que tem uma crássula aqui que não tá muito bonita. Que é essa crássula aqui, ó. Essa aqui eu preciso recuperar essa espécie. Ela fica pendente, estilo forração. É a crássula crássula lanuginosa. Variação Paquistemum, acho que era isso. Essa planta aqui, gente, ela tá vendo que ela tem pelinhos. Ela não gosta de excesso de chuva. Se você deixar ela na chuva como a minha, ela vai enferrujar também. É uma planta muito bonitinha, gente, eu gosto demais dela, ó. Olha que coisa mais rica, só que ela tá pegando ferrugem aqui no tempo. E eu preciso replantar, fazer mais mudas, recuperar ela. Eu gosto muito dessa planta aqui. Acho ela linda. Mas a minha tá meio feinha, ó. Eu preciso refazer esse vaso e tirar essa planta daqui e plantar ela num vaso só para ela. E deixar ela lá debaixo do toldo. Para proteger. Eu acho que eu vou tirar ela daqui, porque senão ela vai enferrujar muito. Eu não queria que ela enferrujasse essa planta. Não quero perder a espécie. Eu gosto demais dessa plantinha aqui. Acho de difícil cultivo por conta disso, né? A minha dificuldade aqui, né, no cultivo no tempo, é com as que enferrujam. Ai, vamos ver se eu consigo achar um canto aqui para ela. Entre todos os gêneros, o gênero Crassula é o gênero que mais pega ferrugem. Então, para mim e para vocês que cultivam no tempo, num clima mais chuvoso, saibam que esse é o gênero de planta que vai mais te dar trabalho. Então, se você não quer perder planta, não quer ter tanto trabalho no jardim, o ideal é não comprar muito crássula. Essa aqui enferruja, vou mostrar outras aqui. Eu tenho a crássula tenelle, ó. Deixa eu pegar esse vaso tá tão cheio, mas tá tão cheio que vocês não vão nem conseguir enxergar a crássula tenelle. Eu vou dar uma viradinha só para que vocês possam enxergar melhor, ó. Eu acho que essa aqui que é a tenelle, né? É. Essa daqui, ó, veja que a cicatriz, isso não sai, tá, gente? Quando a planta tem essa cicatriz de ferrugem, ela fica pro resto da vida dela. Também é uma planta que tem, ó, essa textura, né? Ela é pilosa, levemente pilosa, uma textura mais áspera. Tirando o fato dela pegar ferrugem, tá vendo que seca o tronquinho aqui embaixo? Ela não me deu trabalho nenhum. Aí, se eu tiver como, eu coloco uma foto da floração. Deu flor aqui bem na pontinha. Tá vendo, ó? Eu vou ver se eu consigo foto e coloco aqui para vocês verem. Fica agora sob o toldo, protegida, com 7 horas de sol por dia. Mas como ela tá aqui nesse local, debaixo dessa prateleira, ela deve pegar menos sol. Na verdade, o sol é filtrado por causa da prateleira, né? Outra crássula, gente, que também é um pouquinho chata no tempo, ó, é a Rogerse. E a crássula David aqui também, tá? Essas crássulas aqui também são muito sensíveis ao excesso de água da chuva. Agora elas estão na chuva ainda. Ano passado elas ficaram o tempo todo na chuva, tá vendo, ó? Aí elas ficaram todas assim. Aqui, ó, daqui pra cima é o crescimento que ela teve no inverno
daqui para cima o crescimento do inverno, então elas ficaram melhores. Eu acho que eu vou tirar essa planta da chuva esse ano. Ela tá tão linda, olha quanta marca, gente, tá vendo, ó? A David também não gosta, tá? A David é parente da lanuginosa, também é uma lanuginosa, tem um pouquinho de pelinhos, tá vendo? Essa daqui também eu preciso proteger. Já tem experiência do ano passado que vocês estão vendo as marcas aí. Não foi legal para essa planta também, tá? Aqui ela tá pegando mais 5 horas de sol, mas eu vou tirar essa planta daqui logo, logo. Mas, Márcia, todas essas crássulas, essas aí que eu tô mostrando, sim. Essa daqui, ó, a minha fica o tempo todo na chuva. Só que essa daqui no meu cultivo aguenta mais. Eu não sei se é por conta da adubação, da fertilização que eu costumo fazer aqui. Essa aqui, ainda assim, ela consegue ficar mais tempo sem pegar doença. Agora, aquelas outras ali, ó, né, a Tontambes, a lanuginosa, mesmo você fazendo o tratamento, elas estão sentindo muito no meu cultivo, tá? Essa daí, ela também poderia sentir mais, só que aqui no meu cultivo ela ainda vai melhor. Essa multicava, né? Agora, quem não pega nada no meu cultivo de crássula são essas aqui, ó. Essas aqui são extremamente resistentes, que é a ovata mínima e a ovata gigante, né? Essas aqui estão em pleno sol, elas não pegam nada de doença aqui comigo. É muito difícil essas plantas terem doença. Essas duas aqui, ó, são extremamente fácil cultivo, tá? Essas aí são bem exceção mesmo a essa questão do gênero crássula ser problemático em climas úmidos. Gente, também tem a Expansa fragilis, né? Essa daqui também não pega doença não. Ela pega mais cochonilhas, né? Embaixo aqui, ó, ela pode ter mais cochonilhas, mas outras, ferrugem ela não pega. Essa daqui, ó, tá bem já velhinha, né? Ela dá flor o ano inteiro. Essa é uma planta extremamente resistente ao sol. Pode cultivar ela ao sol pleno que ela fica maravilhosa. E a meia sombra ela também fica muito bonita. Só atenção às cochonilhas para essa planta aqui. Faz tempo que eu não mostro essa taça aqui, ó. Crassula volquensis variegata. Olha só como tá bonito. Cresceu bastante, gente. Olha que linda essa planta. Essa também não dá problema não. Fácil cultivo, tá bom? Essa vale a pena. Tanto ela nessa versão variegata, quanto ela na versão normal. Ó, quando ela fica com bastante sol, ela pega essas pintinhas, mas isso não é doença. É a característica da própria planta. Como ela aqui, nessa versão variegata. Essa é uma planta que é de fácil cultivo. Tanto na versão normal como na versão variegata. É uma planta que não me deu problema nenhum em momento algum, tá? Não pegou doença, não pegou praga, mas eu faço prevenção. Praga, gente, ela pega cochonilha aqui embaixo, ó. Quando fica bastante bem amontoadinho, aí dá cochonilha, tá? Eu passo sempre, né, a diatomácea e aí acaba que melhora um pouco essa questão. É uma planta, então, do gênero Crassula e que é fácil cultivo. Por ser variegata, é um pouquinho mais difícil de você encontrar ela no mercado. Mais uma Crassula que não pode ficar na chuva. Gente, essa não pode mesmo. Ela morre, ela derrete, tá? Ela não gosta de excesso de água de jeito nenhum. É uma planta bem delicada. No verão, no inverno, ela ficou praticamente na sombra e aí ela aumentou bastante. Mas agora, no verão, eu vou tirar ela lá de onde ela está e vou procurar um local protegido mais da chuva, porque ela não suporta mesmo excesso de água, tá? Eu plantei ela aqui nesse vasinho de casinha. Essa planta aqui tá comigo desde o ano passado e quase perdi na época de chuvas. Na verdade, eu achei que eu tinha perdido. Aí sabe quando você larga a mão?
mas ela ressuscitou e conseguiu multiplicar dessa forma no inverno, né? Aí, ó. Só que na chuva, gente, não vai, tá? Não deixa essa crassula orbiculares na chuva de jeito nenhum, porque ela vai sumir do seu vaso, vai derreter. Gente, agora eu vou mostrar uma crassula que é muito de fácil cultivo. É essa crassula Petite Bicolor variegata. Essa plantinha aqui, gente, ela é meio invasora. Ela cresce rapidamente. Olha que linda. É bem piquituca, ó. Linda de viver. Maravilhosa, como diz a Nádia. Olha que lindo, ó. Ela cresce, ela é rasteira e depois ela começa a pender assim nos vasos. Ela é muito bonita essa planta. Faz forrações belíssimas, mas ela tá sufocando algumas suculentas agora aqui nesse vaso. Então eu vou tirar algumas plantinhas daqui e depois eu vou manter essa crassula porque ela é muito lindinha. No caso, eu tô cultivando ela aqui em 6 horas de sol, 7 horas. É uma planta que fica bem rosada quando pega bastante sol, tá vendo, ó? Ela fica rosinha. Ela é bem miudinha, viu, gente? E na meia sombra também fica linda, linda, linda. Cresce com uma folha um pouco maior. Fofíssima, vale a pena cultivar. De facílimo cultivo, não fica doente. Uma delícia de cultivar essa planta aqui, tá? Meu abandonado, que eu tenho essa crassula pelúcida. Essa daqui, gente, ó, é bem também invasora. É uma planta de rasteira, faz forração, né? Ela também invade bastante o vaso. Ela cobre o vaso todo. Por isso eu não sou mais tão fã dessa planta. Depois que ela brotar, depois de um tempo ela vai ficando feia. Daí você tem que desfazer o vaso todinho e refazer ele novamente, porque ele vai secando a base, fica meio estranho. Então você faz a poda drástica, tira todo aquele tronquinho que ficou no vaso e recomeça o vaso, replantando ela, que ela vai voltar a ficar assim, belíssima novamente, tá? Então ela é uma forração. Ela é bem invasora, bem grande e fica linda, gente, pendente, tá? Muito bonita essa planta pendente. Para arranjo eu já não uso mais, porque ela é muito invasora. Fora isso, ela pode ser cultivada tanto à meia sombra, quando ela vai ficar com as folhas maiores, como a sol pleno. Uma planta extremamente resistente a pragas e ela não fica doente também. Oi, gente, tem essa crassula aqui, ó. Eu vou deixar o nome dela na tela. Essa eu já tenho um pouco mais de dificuldade para fazer ela crescer bastante e ficar bonita. Eu ainda não parei para me dedicar. Tá vendo que ela está secando aqui, ó? Ó. Eu já tentei fazer com que ela aumentasse bastante em vasos em conjunto, mas ela parece que não gosta de viver em conjunto. Então eu vou fazer um vaso exclusivo para ela, para ver se ela se desenvolve um pouco melhor. Não fica doente também, mas também é de desenvolvimento bem lento. Gente, como vocês podem ver e ouvir, a chuva já começou novamente. Eu vou encerrar o vídeo aqui, ó. Coloquei aquela crassula bem ali, ó. Ali eu coloquei um negócio em cima que tá impedindo que caia água nela. Vamos ver se ela vai sobreviver naquelas condições ali, mais escondidinha da luz solar e da chuva, né? Bom, eu já fiz a aplicação de sulfato de cobre, então tá tudo bem. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Um grande abraço para você. Até a próxima. Tchau!